que é o presidente da ASPIC. Estou ali com a minha esposa. Já participamos aqui nessa casa da escola dominical. Ouvimos um estudo muito bom, edificante. Ouvimos os louvores agora. Eu creio que o ambiente está preparado para o que o Senhor tenha a nos revelar nessa manhã. O pastor Roberval, ele disse que os irmãos estão estudando o livro de Tiago. E ele passou o capítulo 4 para nós, para dar continuidade. É isso mesmo, né, irmão? Oh, glória. Obrigado, irmãzinha. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos orar a Deus, dando continuidade a esse culto maravilhoso. Nós estamos ali congregando com o pastor João, em São José dos Campos. Fomos pastores de Guararema há uns 10 anos. Hoje estamos lá com o nosso pastor, esperando em Deus o que Ele tem para as nossas vidas. Mas no possível, sempre que podemos estar cooperando no trabalho, na obra, estamos sempre à disposição. O livro de Tiago, ele vem falando sobre diversos assuntos. Ele fala no seu capítulo 1 sobre as provas, tentações. No capítulo 2, a acepção de pessoas. Capítulo 3, a língua. E no capítulo 4, resistir às paixões. Mesmo assentados, nós vamos fazer essa leitura do capítulo 4, do verso 1 ao 10. Oraremos. E então aí vamos expor o que Deus colocou nos nossos corações. Que diz assim a palavra, Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se os vossos risos em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer por essa irmandade, por essa igreja. Já quero aqui colocar o pai do pastor Roberval diante do Senhor, que ficamos sabendo que o mesmo aí foi acometido de um derrame. Mas o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor possa estar confortando, fortalecendo e agraciando com a presença do doce Espírito Santo, o teu servo. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, na tua casa, e nos alimentando da tua palavra em nome de Jesus. Amém. 3 possíveis autores seriam Tiago, o irmão de João, Tiago Afeu, que provavelmente era o primo de Jesus, e Tiago, irmão do próprio Jesus. Então a Bíblia fala aí de 3 Tiagos, né? Mas possivelmente o escritor dessas epístolas é o Tiago, irmão de Cristo. Ou meio-irmãos, porque tem muitos historiadores e teólogos, estudiosos, né, falam que a família de Jesus, os irmãos de Jesus eram meio-irmãos. Por quê? Porque eles eram irmãos de Maria e José. Porém, Jesus Cristo foi filho do Paracleto, né, do Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo. Então era meio-irmão, era tipo assim, era filho só de Maria e do Espírito Santo. Então eles falam que são meio-irmãos. Mas nessa ótica, mas nós sabemos que são irmãos de Jesus Cristo. O Tiago. E agora, por quê? E os irmãos de Cristo, eles não tinham muita fé que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era o enviado. Eles demoraram de acreditar nisso. E Tiago mesmo só veio acreditar que Jesus era o Cristo enviado depois da sua ressurreição, depois que ele teve encontro com Jesus. Depois da ressurreição. Até os seus irmãos falavam assim, mas se você faz tanto milagre, se você faz, né, ressuscita, transforma, cura, por que você não se mostra ao mundo? Por que você não vai para o mundo mostrar os seus prodígios? Então a gente vê que Jesus Cristo, até com a sua família, ele tinha essa dificuldade, para que eles entendessem que ele era o Cristo. Mas só que aí, com esse encontro, Tiago realmente percebeu que Jesus Cristo, o irmão dele, era o Deus encarnado, era o verdadeiro Deus. E aí com isso, Tiago, ele converteu-se. E ele se tornou um grande líder da igreja naquela época. Juntamente com Paulo, com Pedro. Tiago se tornou um grande líder. Dirigiu assembleias. Então, por isso, aí eu fico pensando, qual foi a necessidade de Tiago escrever essas cartas à igreja? Qual foi a necessidade? O que estava chegando para Tiago, para ele poder escrever sobre esses temas assim tão fervorosos, climas assim que mexe com a nossa estrutura de ser humano e de cristão, que mexe com a nossa sensibilidade, que mexe com a nossa fé.
que mexe com a nossa posição, com o nosso caráter, com a nossa vivência. Por exemplo, no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, que fala sobre a Santa Ceia, foi necessário o apóstolo Paulo dizer, olha, essa ceia não é do Senhor. Essa ceia é de vocês. Porque vocês comem, vocês bebem, vocês trazem, os que não trazem, que não têm condições de trazer algo, assim como muitos levavam, ficam de canto. Então essa ceia está errada. Então foi necessário, e muitas outras coisas que foram escritas, direcionado para um grupo, direcionado para uma igreja. Então, eu creio que essas cartas são para a Igreja Universal. A igreja que está aqui no planeta Terra, os cristãos, os crentes. Porque eu acredito que aqui no meio, no nosso meio, né? Aqui nós. Será que começaríamos o primeiro versículo? Por que será que Tiago chegou e disse assim, ó? De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Como é que ele sabia que entre aquelas pessoas, será que eram aquelas pessoas ou será que ele já estava imaginando no nosso século que haveria isso? Possivelmente poderia haver isso dentro da igreja. Ou será que estava chegando algo para ele naquela época que estava acontecendo com o povo, com os novos convertidos, com aqueles que aceitaram a Cristo, com aqueles que aceitaram o Evangelho, com aqueles que mudaram de vida? Será que eles estavam vivendo aquilo? Será que estava acontecendo aquilo naquela comunidade? Ou a palavra, ela transcende as dimensões e chega até nós? A palavra poderosa do Evangelho. E ele diz assim, ele começa com uma pergunta, ele diz, de onde vêm guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto? Aí ele responde, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. A nossa luta, né? Eu não sei se a igreja aqui tem luta, se os irmãos têm luta. Eu não sei se os membros dos irmãos guerreiam contra o espírito. Mas se porventura se estiver acontecendo isso, né, nós temos aqui a palavra de Deus para nos orientar. Temos a palavra de Deus aqui para nos dar o norte. Tem a palavra de Deus aqui para dizer, olha, é possível, mas tem como evitar, tem como vencer essas coisas. E o texto começa a falar dos nossos conflitos, preocupações e vontades. Será que no nosso coração, os nossos conflitos do dia a dia, as nossas necessidades, os nossos relacionamentos, será que não vem dessas coisas? As guerras? Podemos falar dessas guerras naturais que está acontecendo aí com a Rússia e a Ucrânia, né? É uma guerra aí que já vai para mais de um ano. Ninguém sabe quando é que vai acabar. Mas existem guerras dentro dos nossos lares. Existem guerras no nosso serviço. Existem guerras na nossa amizade. Existem guerras quando nós almejamos algo e não conseguimos, porque também trata disso aqui. A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma luta constante do espírito contra a carne. Ele diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço toda hora.
Mas aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço. Então como é que essas coisas assim tem... Como é que Tiago ficou sabendo dessas coisas, que se passavam isso com a igreja? Creio que possa ter chegado até o ouvido dele, ou o Espírito Santo o iluminou e disse, olha, escreva porque essas coisas certamente acontecerão dentro da igreja e com as pessoas. Então, às vezes nós guerreamos, às vezes tem conflito dentro de nós mesmos, mas são por causa de coisas que nós originamos, buscamos, pensamos, e às vezes nos frustramos. E porventura não vem de dentro de você um coração com paixões? Paixão não é coisa boa, irmão. Às vezes nós louvamos, cantamos, que somos apaixonados. O sentimento de paixão não é coisa boa. Paixão é possessão, é uma coisa... O amor, sim. O amor é maravilhoso, né? Amar. E paixões são sentimentos, né? São coisas que brotam, que aparecem. Então no versículo 1 ele diz, de onde vêm guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? No verso 2 ele diz assim, ó, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Quantas vezes já não desejamos algo e não tivemos? Quantas vezes já desejamos alguma coisa e não tivemos? Mas é normal. É normal. É normal você desejar algo e não obter. É normal você desejar algo e não ter. Não é algo fora da caixa. É normal. Mas tem pessoas que chegam até a matar para obter o que elas desejam. Tem pessoas que chegam ao ponto de para obter alguma coisa. Mas às vezes matar, irmãos, não seja no sentido às vezes literal de você chegar e interromper a vida de uma pessoa. Muitas vezes a palavra diz que quando nós desejamos algo no nosso coração de mal em relação a um irmão, nós já matamos. Quando nós chamamos um irmão de louco, já matamos o irmão. Quando nós desejamos, quando nós pensamos no nosso coração, já aconteceu. Então, são coisas que vêm mesmo, são dados que vêm para nos atrapalhar. São dados que vêm para parar. São dados que vêm para nos desanimar. São coisas que acontecem que nós achamos que nós não vamos conseguir, mas a palavra de Deus nos orienta, nos dá força. E nós não somos diferentes de ninguém, nem extraterrestre. Nós vivemos aqui dentro de um sistema de coisa que, como foi falado na escola dominical, tipo a mentira. Às vezes a gente apresenta uma coisa que a gente não é. Mas se realmente nós somos transformados, se realmente nós vivemos a palavra, nós temos condições de viver, nós temos condições de vencer, nós temos condições de prosseguir, porque nós estamos sendo verdadeiros, nós realmente estamos vivendo a palavra de Deus. Então no versículo 2, cobiçais e nada tendes,
matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar? Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Mas também tem o próximo versículo que diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os vossos deleites, para se satisfazer. Quando é que eu peço e recebo? Quando o que eu estou pedindo é da vontade de Deus. Quando o que eu estou pedindo está ali caminhando com o que Deus quer para a minha vida. Quando é que eu recebo? Quando Deus olha e diz, não, isso aqui realmente eu vou lhe dar, porque eu sei que vai lhe fazer bem, porque eu sei que lá na frente isso não vai lhe atrapalhar em nada. Muitas vezes nós olhamos, desejamos, queremos, até fazemos igual aquela criança birrenta, eu quero papai, eu quero. E o Senhor fala, não filho, não filha, não é hora ainda. Porque o único que sabe, o único que é onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo algo para nós mesmos. E Deus sabe se vai fazer bem ou fazer mal. Então ele diz, por isso que pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. E tem exemplos aqui absurdos. Se eu for falar de coisas que cristão pede, que pode até se tornar, né, algo desagradável. Mas tem pessoas que pedem coisas absurdas. E o Senhor, Ele jamais vai permitir isso. O verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Nós vemos tantas coisas boas que o mundo oferece. Mansões, viagens. O comentário que o diácono, né, fez aqui sobre essa cápsula aí, esse mini submarino. 5 bilionários, não são nem milionários, bilionários, 5. Numa aventura louca, a 4.000 metros de profundidade, para ver uma coisa que os filmes já passaram, os livros falam, mas eles queriam, tinham dinheiro. Será que se eles, não estou julgando, mas eu estava olhando no Salmo 139 e diz assim, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo do abismo, no mais profundo do mar, ainda assim o Senhor estará lá, porque Ele é onipresente. E eu penso, se essas pessoas tivessem fé em Deus, Deus teria o poder, e tem. Não estou culpando Deus, não estou dizendo que Deus não deveria ou deveria, mas estou dizendo que eles poderiam morrer felizes, ou uma baleia poderia trazer eles à superfície, não sei. Mas se aquilo ali estivesse Deus, se eles tivessem, se fosse da vontade de Deus, será que aquilo que eles pediram era aquilo que Deus queria para eles? Eles têm tantos. Então são essas coisas. Às vezes nós nos perdemos das coisas e saímos da visão, do caminhar, da direção, do que o Evangelho tem para nós, das promessas do Senhor. Nós nos distanciamos e vamos vivendo e enveredando por outros caminhos. Então, às vezes, o crente universal para todos os crentes do mundo, ou para a igreja local, ou para a minha pessoa, às vezes eu não recebo quando eu peço, porque eu estou pedindo para os meus deleites, para eu só, não somente eu. Para me exibir, para mostrar, para dizer que eu posso, que eu tenho, que eu também sou o cara. E de repente Deus não quer isso para eu. Deus não quer isso. Deus quer que eu viva uma vida simples, mas
debaixo da graça e da misericórdia dele. No verso 3 ainda, a pessoa pede e não tem resposta porque pede para o seu próprio bem. Quando estamos caminhando com Deus, nem tudo o que pedimos vai acontecer. Porque se caminhamos com Deus, Ele só vai nos dar se for para o nosso bem. Olha que interessante, no Salmo 139 também, diz assim, ó, que na substância, ainda informe, Deus já nos chamava pelo nome e no seu livro já estava todos os dias das nossas vidas. Que Deus é esse? Que Deus tremendo é esse? Que na substância eu ainda estava me formando e Ele já me conhecia. Ele já sabia que o meu nome ia ser Wellington. Ele já sabia que um dia eu estaria pregando. E os meus dias estão contados no livro da vida. Aí então eu vou pedir algo e Deus não me dá. Aí eu vou ficar injuriado com Deus porque Ele não me deu. Mas ora, esse Deus Ele sabe até quando eu não era formado ainda. Ele já sabia o que era bom para a minha vida. Eu só tenho que entender isso. Que o que Deus tem para mim é o melhor. É o melhor. Lembrar que tudo que for pedir esteja na vontade, com a vontade do Pai. Jesus Cristo sempre falava isso. Pai, o Senhor sempre me ouve. Jesus Cristo agradecia ao Pai porque Ele sempre ouvia e Ele sempre dava o que Jesus pedia. Porque Ele dizia, eu e o Pai somos um. Né? Jesus nunca pedia nada que estava fora da vontade de Deus. E as coisas aconteciam. No verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui tem assim, ó, é uma pergunta. Irmãos, aqui está dizendo assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É como o irmão ali estava falando, né? Tem algumas coisas assim que é pesado. É pesado, algumas palavras são pesadas. Tipo assim, a gente está falando para o povo de Deus, aí de repente vê umas palavras dessas, né? Mas adúltero é quando você adultera alguma coisa. Quando você adultera um nome, um chassi de um carro, uma placa, né? Você está adulterando. E tem também os adúlteros no sentido literal, né? E agora que interessante, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Agora, como é que eu vou me posicionar no mundo? Às vezes, no meu serviço, tem uns crentinhos legal lá. Os crentes de gente boa. Que dá risada das piadas, do que o pessoal conta e tal. Não, fulano é um crente gente boa. Ele dá risada aqui com a gente, conta as piadinhas e tal. Não tem nada com isso, cada um que... Mas assim, o crente ele tem a sua essência. E o Tiago está falando disso. Porventura pode o crente andar de mão dada com o mundo? Olha, eu tinha um primo, o Tito, o presbítero Tito, cadeirante. Aprendi muito com ele. Iniciei o caminho evangélico cristão com ele, ouvindo dele. E ele dizia, primo, é assim, ó. Com um crente que anda com o mundo, só acontece duas coisas. Ou ele vai para o mundo,
Ou ele traz o mundo para a igreja. Não literalmente o mundo, mas a pessoa converter-se a Cristo. Ou ele vai ser amigo daquela pessoa. Porque não tem condições do cristão andar de braços dados com o mundo. E versículo 4 é uma pergunta. Irmão, será que existe crentes que têm amizade com o mundo? Não amizade de pessoas, né? Mas as coisas pecaminosas desse mundo. Quando nós nos deleitamos aos prazeres do mundo, nós estamos criando a inimizade com Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16, o Senhor escreve à igreja. E ele diz assim, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pesado, né? Às vezes ficamos em cima do muro. Ou tem pessoas que ficam em cima do muro, né? Uma hora é crente, uma hora não é crente. É tipo o bêbado que vai atravessar uma ponte, né? Ele está bêbado, a ponte está ali. E ele, para atravessar a ponte, ele começa: Deus é bom, o diabo não é ruim, Deus é bom, o diabo não é ruim. E ele vai passando e ele consegue atravessar. Ele agrada um e o outro, né? Deus é bom, o diabo não é ruim, Deus é bom, o diabo não é ruim. E ele atravessa a ponte. E o Senhor, ele disse que ele não engole, não desce. Aquela pessoa que está em cima do muro, que não se decide. Ela não está nem do lado nem do outro. O crente morno. Ele disse, ó, quem deras você fosse frio ou quente, mas morno. Então essas coisas assim estavam chegando para Tiago e ele estava lidando com essas coisas, né? O verso 5. Ou cuidai vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Ele quer habitar em você. Mas se o nosso coração está cheio de outras coisas, paixões, prazeres, etc., não tem como o Espírito Santo habitar em mim, em você, em nós, ou na igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava em 3 classes: reis, sacerdotes, né, e profetas. Hoje nós temos o privilégio de sermos a casa, templo do Espírito Santo. E eu creio que quando nós cometemos delícias, pecados, ele se entristece. Daí afirmar que o Espírito Santo não é uma força ativa, como algumas religiões dizem, mas que o Espírito Santo é uma pessoa que sente, que intercede, que chora, que ora e que habita em nós. Versículo 5, né, repetindo: ou cuidai vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito Santo ele tem ciúmes. Mas nós temos que estar sensível ao Espírito Santo, à voz, à presença. Não tem algo maravilhoso quando você sente a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo visita. E é um poder tremendo. Eu, compartilhando com os irmãos, estava em casa com o violão louvando e de repente
É a presença assim do Espírito Santo, a presença mesmo, se sente assim no coração, sabe? Que ele está ali ouvindo, que ele está sendo adorado. É tremendo, é uma coisa maravilhosa. Então, Tiago, ele está advertindo aqui as pessoas, a igreja, os cristãos do mundo, para não caírem nesse erro, não inclinarem para esse lado, não dar razão às emoções, os prazeres, à carne, mas levar uma vida realmente de serviço a Deus, de conhecimento. Não só de falar, né? Porque o nosso Pai, Ele nos conhece. Nosso Pai, Ele nos conhece, Ele sabe o que está dentro de nós, o que sai. Quem somos nós, né? Ele sabe. No verso 6, diz assim: antes Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O que é graça aos humildes? Aquele que tem o espírito humilde. A humildade não tem nada a ver com a condição financeira. Porque você pode ser rico e ser humilde. Como você pode ser pobre e ser orgulhoso. Humildade é uma questão de espírito, onde a pessoa reconhece que precisa de Deus. Às vezes, podemos ver uma pessoa simples, né? Vai, uma roupa. E podemos ter aí a visão, a imagem de que aquela pessoa é uma pessoa humilde, e muitas vezes não é. Muitas vezes é uma pessoa arrogante. E muitas vezes nós vemos pessoas com poder aquisitivo, pessoas bem na sociedade, de status, de serem pessoas humildes. Humildade é uma pessoa não ser orgulhosa, não ser avarenta, pessoa humilde, pessoa que aceita um conselho, pessoa humilde, uma pessoa que não é soberba, pessoa humilde. Trazendo para a prática do dinheiro, como a Bíblia comenta, diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas para aqueles que colocam a sua força, a sua fé, a sua realização no dinheiro, que o dinheiro para ele é tudo. Aí sim, esse dinheiro vai fazer muito mal. Mas se a pessoa sabe dosar, sabe administrar, e ele sabe que o dinheiro é para o bem dele e para ele poder ajudar, se ele assim tiver um coração contrito, o dinheiro é bem-vindo. O dinheiro ele paga a luz, ele dá ajuda ao pastor, ele coloca o combustível, ele traz o nosso alimento, compra o nosso remédio. É o dinheiro. Mas se eu tiver amor a esse dinheiro, se esse dinheiro para mim, se eu colocar esse dinheiro como Deus, aí a coisa já muda de figura. Então Deus, ele resiste aos soberbos. A palavra diz que Deus ele pega o soberbo, ou aquela pessoa ruim na sua própria estatúcia, né? Na sua própria, no seu próprio pensamento. Deus pega ele ali. Na sua própria mente maquiavélica, Deus pega ele ali. É ali que Deus pega ele. Entendeu?
Então, o nosso Deus, assim, ele é bastante voltado para os humildes mesmo, para os simples. No verso 7, diz assim, que é o que nós temos como título: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeter a Deus, praticar a palavra, obedecer, ter vida de oração, ir à igreja, participar dos cultos, congregar, momentos de intimidade com Deus, viver de acordo com a palavra, se submeter, resistir ao diabo. Resistência. Não dá lugar ao diabo. Quando o diabo entra na vida da pessoa, quando a pessoa faz o que é errado, quando a pessoa... Como é que nós vamos resistir ao diabo? Irmãos, nós não podemos impedir que o pássaro, isso é uma... As pessoas falam muito isso, né? Eles dão muito essas passagens assim, ilustrativas. Nós não podemos impedir o pássaro de voar sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Se eu sei que eu tenho uma predisposição para algo que me deixa abaixo, que acaba comigo, que tira a minha espiritualidade, que tira a minha vontade de orar, que tira a minha vontade de jejuar, se eu sei que tem algo que eu dou lugar e eu perco a força de estar na igreja, de estar com os irmãos, eu tenho que fugir dessas coisas. Porque se eu olhar pela janela, o diabo vai abrir um portão. Se eu der uma olhadinha pela janela, se eu pensar, se eu der imaginação, ele vem que vem, e ele sabe disso. Então como é que eu resisto ao diabo? É não fazendo a vontade dele, não fazendo a vontade da carne. É o que o primeiro versículo aqui diz, de onde vêm as guerras, peleja entre vós. Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam? Então, quando nós resistimos, né, Efésios fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o diabo vir oferecer, quando o diabo vir falar, quando o diabo falar, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada. Não. Eu não posso fazer essas coisas. Por que será que uma pessoa que ela é alcoólatra e ela participa do Alcoólicos Anônimos, já participei de palestras com pessoas, eles nunca falam assim, eu estou curado. Eles nunca falam eu estou curado. Eles dizem, fazem 10 anos, 3 meses, 11 dias e tantas horas que eu não bebo. Porque eles sabem que na hora que eles vacilarem, vai ter que começar do zero. Vai ter que começar tudo de novo. Então é assim, o que eu quero dizer resistir ao diabo é constante. Constante. É direto. É não fazer mesmo. Porque ele vem que vem. Ele vem para acabar. Então, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vier as propostas, os convites, sai fora. Submeter a Deus, que é praticar a palavra, obedecer, ter vida de oração, ir à igreja, participar dos cultos, congregar, momentos de intimidade com Deus, viver de acordo com a palavra, se submeter à palavra.
E resistir ao diabo. Resistir. Não dá lugar ao diabo. Quando o diabo entra na vida da pessoa, ele acaba, né? Ele acaba. Então aqui Tiago, ele vem, né, nos ensinando a resistir às paixões. E no seu versículo 8 diz assim, ó: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Né? Se realmente eu quero viver com o Senhor, e se realmente a presença do Senhor me faz bem, me dá alegria, paz, confiança, eu devo me aproximar dele. Olha, quando você ama uma pessoa, você não tem prazer de estar ao lado dela? Os esposos, quando estão no seu serviço, as esposas, não fica pensando, quando chegar em casa, vou estar com meu esposo, vou estar com minha esposa, eu vou estar com meus filhos. Você não tem prazer de estar com aquele melhor amigo, com o pai, com o tio, com os irmãos? Você não tem prazer de estar ao lado, perto das pessoas que amamos? Não tem esse prazer, essa alegria, essa satisfação? Isso não deve ser diferente com Deus. Nós temos que ter prazer, alegria de estar perto de Deus, de estar com Deus, de estar do lado de Deus. Então nós temos que nos achegar. A palavra diz, ó, achegai-vos a Deus e ele achegai-vos a vós. Né? Buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscar de todo o coração. Mas se eu vivo uma vida alheia, se eu só venho para a igreja para completar o rol ou o ciclo da semana, fiz tudo direitinho, segunda a sexta, agora eu vou para a igreja e tal. Em casa não leio Bíblia, não tenho momentos de oração, não tenho momento de comunhão com a palavra, não ouço um hino, não ouço um louvor, não estudo. Fica difícil esse relacionamento. Né? Aquele esposo que chega, ou a esposa já chega cansado, já entra, já vai para o quarto, vai tomar banho. Vai jantar não, filho. Sabe, um relacionamento assim. Papai do céu, não. Papai do céu, ele quer afinidade. Ele quer estar perto. Olha que interessante. No jardim do Éden, o prazer que Deus tinha. Ele vinha, Adão, ô Senhor, vim te ver, Adão, vim te visitar, vim conversar com você, vim trocar ideia com você. Toda tarde Deus ali, ó, era o point. Fez o que hoje, Adão? Hoje eu coloquei nome na vaca, na galinha, no peixe, na fruta. E amanhã, Adão, você vai fazer o quê? Não sei. Adão, você pode até não saber o que você vai fazer amanhã, mas amanhã eu vou estar aqui para a gente trocar aquela ideia de novo. Então Deus, ele tinha prazer em conversar, em se aproximar e estar do lado da sua criação. Então as paixões, os delitos, os pecados, que é citado em toda a Bíblia, e que Tiago aqui fez questão de explanar, essas coisas, ele está nos orientando que nós não devemos deixar que isso atrapalhe a nossa comunhão com Deus, com os irmãos, de estarmos buscando a palavra, de estarmos nos alimentando, porque é só Deus, nós estamos vivendo os tempos difíceis, é só Deus. Então, se realmente eu quero viver com o Senhor, se realmente a presença do Senhor me faz bem, me dá alegria, paz, confiança, eu devo me aproximar de Deus.
E quantas pessoas estão distante de Deus, e talvez até dentro da própria igreja, e tão longe de Deus. Vocês creem? Os irmãos me perdoem, já são 11h25. Só me dá mais 10 minutinhos, a gente está encerrando. Tem pessoas dentro da igreja estão longe de Deus? O corpo está presente, mas a sua alma, a sua essência, o seu culto racional, que o apóstolo Paulo nos pede, ele não tem mais essa alegria, essa disposição. Ele vem por vir. É difícil. No Salmo 24, verso 3 e 4, diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? No verso 4 vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e jura enganosamente. Então, no verso 8, achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quem? Aquele que é limpo de coração, que tem as mãos puras, tem o coração limpo, né? Só mais 2 versículos e a gente termina. Verso 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Não que Deus quer te ver triste para baixo, mas é você abrir mão das suas vontades e abrir mão de seu eu. Diz dos vossos delitos que não os vossos membros guerreiam. Abrir mão do nosso eu, das nossas vontades. As vontades carnais, elas gritam, elas querem ser satisfeitas. Mas nós, ou você, ou a Igreja Universal de Deus, precisa abrir mão da natureza humana. Precisa abrir mão da natureza humana. Por isso que diz: sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Porque na realidade se nós não abrirmos mão dessas coisas, dessas paixões, é lamentar e chorar mesmo, é miséria. Então nós temos que abrir mão disso e nos aproximar de Deus. Deixar a natureza humana. E no verso 10, para terminarmos: humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Mais uma recompensa. Mais uma recompensa. Humilha-te perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tudo tem seu tempo. Às vezes nós falamos: puxa, tenho que abrir mão disso, abrir mão daquilo, daquela amizade. Não posso mais ir para aquele lugar, não posso mais frequentar, não posso mais sair com aquela pessoa. Mas quando abrimos mão dessas coisas, Deus ele nos exalta. Não é necessariamente, né? Minha avó dizia que bom dia, boa tarde não faz mal a ninguém. Mas nós não precisamos andar de mão junto. Precisamos, né? Então o crente ele tem que... Eu creio que essa comunidade aqui estava precisando ouvir isso. Chegou até, né, o ouvido do apóstolo Tiago. E tem o apóstolo Paulo que ele enfatiza muito isso em Romanos. Né? Romanos 12 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não
sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus assim nos abençoe. Obrigado por essa rica oportunidade. Eu estou passando aqui a palavra.